muito bem. Este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Estamos lá, saiba tudo sobre o nosso programa, acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser. Tem temas sobre games e educação, cuidados em relação ao câncer de próstata, como a arquitetura contribui para o aprendizado das crianças, cuidados com diabetes, a Bíblia da música caipira e também participação dos adolescentes na escola, entre tantas outras pautas que tratamos aqui. Você encontra tudo aí para assistir quantas vezes quiser e também acompanhar as nossas atualizações nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Twitter, também no WhatsApp. Você pode mandar mensagens para a gente com sugestões e ainda acompanhar as nossas playlists no YouTube. E após 4 tentativas do Brasil, em 2009 foi anunciado pelo Comitê Olímpico Internacional o Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Desde então, as promessas de investimento inicial de 28 bilhões de reais incitaram uma série de expectativas. Primeiramente, em relação ao número de medalhas e a participação dos atletas brasileiros nos Jogos. E, na mesma proporção, criou-se esperança em relação ao legado que o evento deixaria na infraestrutura da cidade. Transporte público mais eficiente, fim da poluição das águas da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas, entre tantas outras promessas. A menos de um ano dos Jogos, no programa de hoje, vamos discutir um pouco como tem avançado os preparativos e o que podemos esperar aí para as Olimpíadas, que deixe para a história do Rio de Janeiro e de todos os brasileiros um bom legado, uma boa marca desse evento tão importante. Então, para essa conversa, eu recebo e converso aí com o Vitor Penalber, que é atleta da Seleção Brasileira de Judô, e também com o Otto Nogami, que é professor de Economia do INSPER. E você em casa, como sempre, é convidado aqui a acompanhar o nosso bate-papo nos próximos 25 minutos. Já aproveito, antes de chamar os nossos entrevistados que participam virtualmente com a gente, o site oficial do evento, que é rio2016.com. Aqui se encontra uma série de informações sobre as Olimpíadas de 2016. Você vai ver aqui, já tem inclusive uma informação muito importante, que é em relação aos voluntários. 50 mil aprovados já foram divulgados recentemente. Então você pode saber aí o que vai estar acontecendo aí, quantas pessoas do Brasil, tem aqui já a proporção em relação aos estados, 46% do Rio de Janeiro, 21% de São Paulo, 6% de Minas, também tem Distrito Federal e Rio Grande do Sul. E também tem muita gente de outros estados vindo para cá, tem estrangeiros voluntários dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Rússia e da China. Então, mais informações eu mostro do site para você daqui a pouquinho. A gente já chama agora, então, para a nossa conversa o Otto Nogami, que é professor de Economia do INSPER. Tudo bem, Otto? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você por ter topado conversar conosco. Bom, quando foi feito o anúncio de que o Rio sediaria os Jogos Olímpicos 2016, o anúncio inicial de orçamento era de 28 bilhões e 800 milhões de reais, né? No entanto, em agosto de 2015, já a Autoridade Pública Olímpica divulgou novas informações que davam conta de um incremento, aí, elevando o custo dos Jogos para mais de 38 bilhões de reais. O que fez aí aumentar tanto o orçamento dessa conta, Otto? Na verdade, isso é decorrência de uma série de problemas que acabam surgindo, né, ao longo da própria execução da obra, mas, na verdade, nós devemos levar em consideração o próprio fenômeno da inflação, né, e a própria elevação da taxa de câmbio. Por quê? Porque muitos produtos, muitos insumos utilizados nesse projeto de infraestrutura para poder atender os Jogos Olímpicos, né, começa a apresentar altas, então, consequentemente, o próprio orçamento ele fica comprometido, né? Então, já era de se esperar uma modificação no valor nesse sentido. Agora, em relação a eventos anteriores, né, o Brasil já sediou Copa lá em 50, a Copa de 2014, teve o Pan-Americano em 2007 também aqui no Rio. O que ficou de aprendizado desses eventos que a gente está aplicando ou não agora nos preparativos para a Olimpíada de 2016? Pois é, você tocou num ponto extremamente importante, né? Porque, na verdade, pelo visto, não aprendemos absolutamente nada,
né? Por quê? Porque o governo tem sempre essa mania de deixar para a última hora. Então, aliás, até respondendo uma parte da primeira pergunta, parte da elevação dos preços também se deve, né, à urgência na execução de determinadas obras, né, que já estavam planejadas a serem realizadas há muito tempo e, na verdade, acabam ficando para o último momento, ou seja, acaba tudo ficando para as vésperas do próprio evento. E o melhor exemplo disso é a própria despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, né, que já havia sido prometido e, pelo que a gente percebe, até hoje não foi feito praticamente nada. Sem dúvida. Agora, por outro lado, há toda a questão da preparação mesmo para os eventos, né? Em relação ainda ao orçamento, só registrando, se você vai fazer alguma coisa com pressa, você vai pagar muito mais, com certeza. Então, isso que o Otto estava falando para a gente aí tem toda a relação com essa questão do aumento, né, do custo público para financiar as Olimpíadas. Vamos voltar para o site oficial das Olimpíadas, só para já mostrar um pouquinho o ritmo de preparação, que não só as obras, eu vou mostrar um vídeo das obras também, mas tem uma galera já se preparando para a cerimônia de abertura. Olha só, já tem audições de elenco, o pessoal aí se preparando, porque de fato os olhos do mundo se voltarão para o Rio de Janeiro e sempre parte da cerimônia de abertura de todos os Jogos Olímpicos é mostrar um pouco da cultura do país. Então esse vídeo aí que eu estou rodando para vocês está disponível no site e essa galerinha já está misturando estilos aí também para mostrar um pouco da música brasileira, da dança brasileira que vai estar presente na cerimônia de abertura, que sempre é algo muito marcante, né? A gente sempre lembra aí as grandes cerimônias das Olimpíadas na Grécia, também em Barcelona em 92. E vamos esperar aí para essa galera representar muito bem o Brasil artisticamente. E os nossos principais representantes nas Olimpíadas são os atletas. Então a gente chama agora para a nossa conversa o Vitor Penalber, que é atleta da Seleção Brasileira de Judô. Vitor, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão. Oi, Cristiano. Tá tudo certo. Um prazer estar falando com você. Prazer é nosso em poder contar com você. A gente sabe que você está aí entre os 5 melhores judocas no ranking mundial. Iniciou a prática do judô aos 4 anos de idade. É atleta do Instituto Reação. Participou também do Pan-Americano de Judô. Venceu em 2008 na categoria até 73 quilos. E em 2013 já na categoria 81 quilos. Qual a sua expectativa como atleta em relação às Olimpíadas do Rio 2016, Vitor? Acho que a gente vai fazer uma grande Olimpíada, né? Acho que o brasileiro, ele sabe fazer festa, ele gosta de receber as pessoas, então acho que as pessoas vão ser bem recebidas e a gente vai ter um grande evento. Então a energia do brasileiro, ele é uma coisa muito boa. Eu tenho certeza que as pessoas que vierem para assistir, para participar da Olimpíada, vão se sentir realmente em casa, vai ter uma energia muito boa durante a Olimpíada. Acho que vamos sediar uma grande Olimpíada. E para você, como é a rotina de treinos, esse período pré-olímpico? É muito mais intenso, é mais puxado? Como é que você se organiza? Bom, acho que o importante é o equilíbrio, né? A gente sabe que o atleta de alto rendimento, ele trabalha sempre no limite, né? E a gente está sempre tentando se superar, mas tem sempre a questão da lesão que anda em paralelo a isso. Quando a gente ultrapassa muito o nosso limite, o corpo ele sente, e a gente não pode ter lesão nessa época. Então acho que a questão do equilíbrio, de estar sempre trabalhando no limiar, mas sem ultrapassar o nosso limite físico, respeitando sempre o nosso corpo, acho que é o grande segredo para manter o treinamento até a Olimpíada. Legal, a gente tem umas imagens aqui da internet para colocar no ar de algumas lutas, né? Você sabe que para quem está olhando de fora, ali fica naquela agonia, na torcida, né? Como é que é para você pensar, enfim, estar participando de um evento desse porte no seu país? Acho que é uma grande emoção, né? Na verdade, a gente viaja muito e a gente compete muito fora. Parece que e quando eu encontro meus amigos e as pessoas que me acompanham e torcem por mim, eles estão sempre perguntando quando é que a gente vai poder assistir você, ver de perto. Então, a gente quase não tem competição no Rio de Janeiro, e poder lutar uma competição como uma Olimpíada dentro de casa, acho que foi um sonho muito melhor do que eu sonhei, né? Desde muito pequenininho, eu olhava para a televisão, olhava para os meus ídolos e pensava que um dia queria estar na Olimpíada.
Só não pensava que o sonho podia ser tão bom que a Olimpíada seria dentro da minha casa, no Rio de Janeiro, onde eu sou nascido e criado, né? Muito bacana. Eu volto a chamar você daqui a pouquinho, Vitor, que eu vou chamar agora o Otto, nosso outro entrevistado, para falar um pouquinho sobre a parte da infraestrutura. Eu vou rapidamente voltar ao site das Olimpíadas, o rio2016.com. Aqui tem um vídeo, um time-lapse das obras. Eu vou deixar rodando essas imagens aqui enquanto eu converso com o Otto. Otto, sempre surge a comparação, né, quando foi anunciado o Rio, com, por exemplo, as Olimpíadas de Barcelona, na Espanha, em 92, que foi um evento que acabou transformando a cidade num dos principais polos turísticos da Europa, acabou melhorando muito a infraestrutura e havia essa grande expectativa em relação ao Rio de Janeiro também. A gente está vendo agora imagens na tela, um time-lapse aí passando da construção do Parque Olímpico, lá na região oeste do Rio. Mas você acha que a gente vai conseguir um legado tão significativo como teve Barcelona? Pois é, se nós tomarmos como exemplo aquilo que aconteceu com relação aos Jogos Pan-Americanos, então fica a dúvida, né, se efetivamente as Olimpíadas deixarão um legado importante para a cidade. Mas, de qualquer maneira, a própria reurbanização da área central da cidade já é uma indicação de que pretende-se efetivamente tirar-se algum proveito, né, com relação ao futuro, principalmente no que diz respeito à atração para o turismo internacional. Pois é, a gente sabe que o Rio tem todo esse potencial. Agora, a questão da própria infraestrutura para quem mora na cidade em relação ao trânsito já é complicada. Durante o evento já houve um anúncio da Prefeitura do Rio de instituir feriados. Como é que você acha que vai ser a questão de quem tem que circular pela cidade com tantos turistas, né? Cerca de 300 mil são esperados, segundo o Ministério do Turismo. Esse é um aspecto que realmente preocupa, né? Porque à medida que os jogos, os eventos, né, se concentram muito em uma determinada área e à medida que você tem poucas vias de acesso, isso realmente pode comprometer o conforto, o bem-estar, tanto dos esportistas como também dos próprios turistas. Né? Então, esse é um grande ponto de interrogação que fica pairando no ar. Sem dúvida. Quero voltar a chamar o Vitor em relação a uma questão muito importante também, que sempre que acontece um evento tão grande como os Jogos Olímpicos, se tem uma série de atividades em relação ao incentivo ao esporte nos diversos países por onde passam os Jogos Olímpicos. Vitor, você tem percebido algum tipo de incentivo maior à prática do esporte, o seu esporte judô, por exemplo, desde o anúncio do Brasil como sede das Olimpíadas? Você acha que vai ter mais incentivo à prática do judô? Bom, acho que com certeza vai ser um grande incentivo, né? Acho que a criança ela vive muito de ídolo e a gente poder acompanhar, ter a oportunidade de acompanhar de perto, acho que ajuda bastante a difundir o esporte, as pessoas criarem esse carinho, essa aproximação com o esporte e a vontade de praticar. Então, a Olimpíada dentro de casa, a questão da proximidade, a gente vê o atleta de carne e osso, longe da televisão, ver ali ao vivo o esforço, o suor, acho que faz toda a diferença em inspirar os jovens a começar a praticar o esporte. Então, acho que vai ser muito, muito legal para aumentar o número de praticantes de esporte no país. E os judocas têm sempre essa pressão, né, por serem dos principais ganhadores de medalhas para o Brasil, então a Olimpíada aqui não vai ser diferente também. Já em relação a patrocínio, você percebe que os atletas têm recebido mais incentivo também? A gente sabe que é muito difícil, né, conseguir um patrocínio para ser um atleta aqui no nosso país. Você acha que isso tem algum tipo de influência, tem melhorado ao longo do último ano? Acho que tem melhorado aos poucos, né? Acho que vem num processo lento, mas vem melhorando. A gente vê aí que as próprias empresas acho que começam a entender o valor do atleta e até como utilizar a imagem do atleta. Acho que é um processo em que não só os atletas aprendem a lidar com os patrocínios, mas as empresas aprendem a utilizar a imagem do atleta. Acho que essa construção está sendo feita ao longo do tempo. Acho que tem melhorado. Como eu falei, em ritmo lento, mas a gente tem aprendido e tomara que isso se mantenha depois da Olimpíada também, né? Acho que as próprias empresas e os atletas, eles têm que entender
que esse tipo de relação funciona muito bem para os dois lados e tomara que continue sendo usado depois de 2016. Com certeza. Otto, como é que você vê essa questão do incentivo ao esporte e as políticas públicas voltadas ao incentivo ao esporte, não só para atletas de ponta, mas a formação aí ou a prática de exercícios físicos, seja na escola ou entre a população em geral? O grande problema que nós enfrentamos, né, isso em termos, aliás, é uma característica da própria sociedade brasileira, o estímulo ao esporte ele está muito mais vinculado à imagem de um ídolo do que um programa mais claro, mais extensivo por parte do governo. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? O evento ele estimula a prática, mas como não há uma continuidade ou uma preocupação mais permanente por parte do governo, esse espírito acaba se esvaindo ao longo do tempo. Então, eu acho que, antes de mais nada, seria importante não depender apenas de um evento, mas sim de uma política governamental mais clara e mais de longo prazo, estimulando a prática do esporte desde a infância. Agora, Otto, a gente focando agora na sua área de expertise, claro que a economia, a gente tem acompanhado em 2015, não foi um ano fácil, as previsões para 2016 é que também vai continuar bem complicada a economia brasileira. Você acha que esse evento vai trazer aí alguma grande movimentação, vai ser muito pontual, a gente pode ter uma expectativa positiva do impacto econômico das Olimpíadas em 2016? Ela vai ser positiva, sem dúvida alguma, para a cidade do Rio de Janeiro. E eventualmente para a região, para a redondeza, né, do Rio de Janeiro. Mas não necessariamente ele trará benefício para o Brasil como um todo. Né? A não ser o turismo externo, mas também, mesmo assim, ele vai acabar se concentrando em determinadas regiões ou determinadas cidades. Então, no cômputo geral, realmente a única região a ganhar com esses jogos é a região do Rio de Janeiro. Porque tem uma questão importante também que se compara, né, o turista, na verdade, que veio ao Brasil durante a Copa do Mundo, é um turista que gastaria menos, né, um perfil mais econômico do que o perfil que vem para as Olimpíadas, talvez com mais família, e aí com isso haveria, de certa forma, uma injeção maior de dinheiro de turistas, né, traindo mais investimentos para a gente. Então a gente fica nessa expectativa. E depois das Olimpíadas, como será a nossa previsão de estado econômico do país? O que você acha, Otto? Na verdade, tudo depende da ação do governo em fazer a sua lição de casa, né? Então, à medida que ele vai protelando aquelas medidas emergenciais para a correção do rumo da nossa economia, quanto mais ele tarda, mais distante fica essa perspectiva de se reverter a atual situação e retomar o processo de crescimento da nossa economia. Muito bem, então, eu já vou encaminhando aqui para o encerramento, já agradecendo ao Otto Nogami por ter participado do Conexão Futura. Muito obrigado, Otto, por ter aberto um espaço aí na sua agenda e conversado com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. Muito bom, volto a chamar também o Vitor. Vitor, boa sorte para você, então, aí nessa jornada de preparo aí até os Tatames Rio 2016. Muito obrigado, eu que agradeço por poder participar, espero aí que todo mundo possa acompanhar e ficar na torcida. No ano que vem, ficar ligado na Olimpíada, torcer muito que a gente vai fazer uma festa muito bonita. Muito bacana. Um forte abraço para você e boa sorte. Você de casa, rapidamente, vamos ao site de novo. Todas as informações oficiais sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016 se encontra aí na internet, registrando que a nossa produção entrou em contato com o Comitê Olímpico Brasileiro, pedimos solicitações de entrevistados para participarem do programa de hoje, mas infelizmente eles não nos atenderam. Mas estão aí as informações todas para você saber tudo sobre as Olimpíadas Rio 2016, um assunto que a gente vai falar muito mais aqui ao longo do próximo ano no Conexão Futura, sem dúvida. Tá certo? Um abraço para você, muito obrigado pela companhia de sempre. Estamos aqui na tela do Futura de segunda a sexta, ou então qualquer hora do dia e da noite no nosso site. Também estamos lá, futura.org.br/Conexão Futura, para você assistir os nossos programas quantas vezes quiser e compartilhar nas suas redes sociais. Tá certo? Um abraço para você e até a próxima.